Aê, galera massa, voltei, o monstro tá de volta e trazendo com ele o bonde da matemática correndo junto com ele, tranquilo? Na aula de hoje vamos falar sobre um tópico que todo mundo lembra. Todo mundo lembra disso médio, pode não lembrar das aplicações e tal, mas o nome não foge da mente de ninguém, que é o famoso, internacionalmente, Teorema de Pitágoras, beleza? O Teorema de Pitágoras é uma das ferramentas mais utilizadas na geometria plana, tá? Nós vamos trabalhar ele aqui hoje, mas para a gente ter uma intimidade um pouco maior, né? Para nós nos sentirmos em casa, vamos chamar Pitágoras de Pit, né? Nosso amigo Pit, já que trabalhamos com ele há tanto tempo, né? Então vamos para cá, gruda o olhão aqui comigo, ó. Primeiro item, arregala o olho. E o mais importante, o Teorema de Pitágoras, ele só pode ser aplicado, olha só, olha nos lábios, somente, apenas, só pode ser aplicado em triângulos do tipo retângulo. Belezinha? E o que são triângulos retângulos, Lucas? Me ajuda, clareia a minha mente. São triângulos que possuem um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus. Vocês estão vendo aqui o triângulo ABC e no ponto A, o ângulo que a reta AB forma com a reta AC é um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto. Então, para que o Teorema de Pitágoras possa ser aplicado, nós temos que comprovar que existe um ângulo reto dentro do meu triângulo, para que esse triângulo seja retângulo, certo? Então, gruda o olho aqui. E o que o triângulo retângulo tem de tão especial? O que é que ele traz para a gente, né, que é tão especial? Olha só, o triângulo retângulo, ele tem dois elementos, certo? Dois elementos importantíssimos. O primeiro deles é a nossa famosa hipotenusa. Hipotenusa, lindo, nome lindo. Eu tenho certeza de que já pensaram em colocar esse nome no filho de vocês. Já pensaram. Hipotenusa, meu Deus, anotou no caderninho para colocar. Ô, menina hipotenusa, vem cá, né? Chamar. Não, ninguém vai fazer isso, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza? Não faz isso, certo? A hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo reto. Vocês estão vendo aqui o ângulo de 90 graus, não é? Oposto na frente do ângulo reto é a minha hipotenusa, que nesse caso é o lado CB. Os outros dois lados, os lados AB e os lados AC, são os meus catetos, tranquilo? São os lados que fazem parte do ângulo reto. A intersecção desses dois lados formam o ângulo de 90 graus. A hipotenusa merece um destaque pelo fato de ser o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, toda vez que eu olho para o ângulo de 90 graus, na frente dele, eu vou dar de cara com a minha maravilhosa, idolatrada hipotenusa. Certo? E o que é que Pitt fez? O que foi que Pitt trouxe para a gente? Pitt descobriu o seguinte, que no triângulo retângulo, o lado referente à hipotenusa ao quadrado, não é? Que eu chamei aqui de Azinho, ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é o lado Bzinho e o outro cateto é o lado Czinho. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? De uma forma bem direta, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o Teorema de Pitágoras. De novo, repete, gruda o olhão, vem comigo. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, A ao quadrado, que é a minha hipotenusa,
é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que são os meus catetos. Tranquilo? Então a fórmula é só essa, gente. É só essa, nada mais. Beleza? É essa fórmula daí que Pitt fez com tanto carinho e trouxe pra gente como uma contribuição monstra para a matemática que nós vamos aplicar nas próximas questões. Não sai daí, não sai daí, continua comigo, vamos embora. Vamos lá, pessoal. Um edifício tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base, ligada ao topo do edifício. Qual o comprimento da escada? Então presta atenção, pessoal, arregala o olhão aqui comigo, hein? Olha só, o que é que nós temos? Eu tenho aqui o meu edifício, certo? E a escada que está ligada ao topo do edifício. Esse meu ponto aqui vai ser exatamente a minha escada. E aqui nós temos o nosso edifício, beleza? O que é que a questão está me dizendo? Que a altura do edifício é de 15 metros. Então, esse pedaço vale 15 metros. E a distância da escada até o edifício é de 8 metros. Tranquilo? E a pergunta dele é: quanto mede o comprimento da escada? É claro que o edifício, a não ser que seja a Torre de Pisa, né? Ele vai ter que formar um ângulo reto com o solo, beleza? Já fica subentendido, a não ser que o edifício está prestes a desabar, o que eu espero que não aconteça, tá? Mas naturalmente ele forma um ângulo reto. Então, aplicando aqui o teorema de Pitt, já estamos íntimos, né, a esse ponto, né? Temos que criar essa relação, beleza? Então aqui nós temos que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Certinho? Pronto. Esse é o teorema de Pitágoras. Beleza? Para desenvolver esse cara, aí é simples. X ao quadrado é igual a 225 mais 8 ao quadrado, 64. X ao quadrado é igual a 225 com 64. 4 e 5, 9. 2 e 6, 8. 289. Então, a raiz de 289, se termina em 9 ou termina em 3, porque 3 vezes 3 é 9, ou termina em 7, porque 7 vezes 7 é 49. Beleza? Como eu sei que não pode terminar em 3, porque 13 vezes 13 é 169, é um amigo conhecido nosso, esse cara aqui vai ter que dar 17 metros. É exatamente o comprimento da minha escada para poder ela atingir o topo do meu edifício. Aqui nós temos o seguinte: Pedro e João estão brincando de gangorra. A altura máxima que pode subir um dos amigos é 60 centímetros. E a distância no solo entre eles é de 1,8 metros. Qual o comprimento da gangorra? Vamos lá, galera, arregala o zóio. Olha só, nós temos aqui a gangorra, certo? No solo. E um lado nós temos aqui Pedro, desenhado perfeitamente, né? Do outro lado nós temos aqui João. Beleza? A distância de Pedro até João é de 1,8 metros. E ele diz que a altura máxima que um dos colegas consegue ficar é de 60 centímetros. A pergunta dele é o quê? O comprimento da minha gangorra. Note claramente que nós temos aqui um caso de teorema de Pitágoras. Cateto, cateto, a resposta é a minha hipotenusa. Então, vamos embora. Aqui nós temos um macetezinho, né? Uma coisa muito sutil, certo? Uma casquinha de banana que quer nos pegar. Que é o quê? É o fato de nós termos uma medida em metros e a outra em
centímetros. Então nós vamos fazer o que aqui, ó? X ao quadrado é igual a 1,8 ao quadrado mais 0,6 ao quadrado. Porque para transformar de centímetro para metros, eu divido por 100, certo? Então dá 0,6. Então está construído aqui, ó, o teorema de Pitt. Pitt está completamente representado aqui, beleza? Então x ao quadrado vai ser igual a 3,24, que é 1,8 ao quadrado, mais 0,36. X ao quadrado é igual a 3,24, 0,36, 6 e 4 dá 10, vai 1, 3 e 3 dá 6, 3,6. E a raiz de 3,6, aqui vai nos dar uma aproximação, ela não é uma raiz finita, beleza? Ela vai ser aí um número irracional, certo? Então, nesse caso, vai ser aproximadamente 1,89 metros o comprimento da minha gangorra. Não é um valor exato, beleza? Vamos embora. Agora nós temos uma árvore que foi quebrada pelo vento e parte do tronco que restou em pé forma um ângulo reto com o solo. A altura do tronco que restou em pé é de 12 metros e a ponta da árvore quebrada está a 9 metros da base. Qual a medida da parte quebrada? Vamos comigo, gruda o olhão, arregala o olho e segue. Então olha só, pessoal, o que aconteceu aqui foi o seguinte: nós tínhamos aqui uma árvore, certo? Ela quebrou e a parte dela que quebrou caiu aqui no solo, beleza? O que é que ele está me dizendo? Esse pedaço aqui, ó, a altura da árvore que ficou presa ao solo equivale a 12 metros. E a parte da árvore que caiu, ó, sem elogios ao meu desenho, tá? Eu sei que é uma obra de arte, certo? Picasso morre de inveja quando eu faço desenhos, tá certo? Sem elogios, por favor. Vamos lá, continuando. Então, olha só, o ponto que quebra da árvore até o solo, a distância foi de 9 metros. E a pergunta dele é o comprimento da parte quebrada. E ele diz, ó, cuidado, viu? Observação importante. No prédio, aí você vai falar, Lucas, nessa questão ele diz que a árvore, ela forma um ângulo reto. Beleza? No prédio ele não falou. Porque, gente, aí a gente tem que entender a natureza da questão. O normal de um prédio é que ele forme 90 graus com o solo. É a lógica, o prédio não pode ser troncho, senão teve um problema de engenharia ali no prédio. Já uma árvore não. É comum que uma árvore, com o passar do tempo, ela sofra alguma inclinação e ainda assim ela vai continuar lá tranquilamente presa ao solo, por causa das suas raízes, certo? Então, nesse caso, a questão teve que falar. Ela foi obrigada a falar, porque você não tinha como ter isso subentendido. Mas no prédio não. No prédio fica subentendido porque é da natureza da edificação. Certinho? Bom, chamando aqui, vem Pitt, bora Pitt. Pronto, Pitt apareceu. Então, ó, chamando aqui, x ao quadrado, 9 ao quadrado, que é um cateto, 12 ao quadrado, que é o outro cateto. Tá pronto, Pitágoras? Pode ir embora, Pitt. Obrigado aí pela ajuda. Agora nós. Agora é nós, beleza? Pitt já veio, já montou o teorema. X ao quadrado é 81 mais 144. X ao quadrado é igual 1 com 4 dá 5. 8 com 4 dá 12, vai 1. 225. E a raiz de 225 é um amigo muito conhecido, é 15. Ou seja, o comprimento da parte da árvore que quebrou, né? Que desabou, que caiu, equivale a 15 metros. Uma dica importante, a questão poderia pedir também a altura total da árvore. Aí seria 15 mais 12,
que daria 27, porque o 15 é somente o comprimento da parte que rompeu, da parte que caiu. Tranquilo? Vamos embora. Então, pessoal, como acabamos de ver, o Teorema de Pitágoras ele só pode ser aplicado em triângulos retângulos. Única condição. Única. Ele precisa dessa condição. O triângulo está aqui, tem que ser retângulo. Tem que ter um ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto é o lado mais importante. É a nossa hipotenusa. É ela que chama, é ela que puxa o Teorema de Pitágoras. E o que é que diz o Teorema de Pitt? Nosso amigo Pitt diz o seguinte, que o quadrado dessa hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tranquilo? Teorema de Pitágoras é essa belezinha que está aí e que a gente precisa levar sempre conosco para trabalhar com a geometria. É uma ferramenta de extrema importância nos cálculos geométricos. Beleza? Claro aqui, show de bola. Então, galera, Teorema de Pitágoras é isso, tá? É importante que você volta um pouquinho nessa aula, pega as questões, olha o enunciado que está na tela, pausa e tenta resolver. Depois você compara com a minha resolução para adquirir confiança, porque esse assunto é extremamente necessário para a matemática básica. Beleza? Tudo certinho? Ficamos por aqui nessa aula, porque com certeza absoluta nos encontraremos na próxima aula. Um grande abraço para vocês e o beijo do monstro. Fui!